A reflexão de hoje, aquilo que o Senhor ministrou, falou profundamente comigo, enquanto eu estava lavando aqui o chão, qual o chamado que nós temos aceitado? Qual o chamado que nós temos escolhido? Não fazendo menção ou comparação, o chamado de Deus é o chamado de Deus, nada se compara ao chamado do Senhor, mas o mundo, as coisas desse mundo, tem também atraído a muitos e chamado a muitos. E qual chamado você tem escolhido? Você tem escolhido viver o chamado de Deus para a sua vida? Ou você tem escolhido viver as coisas que o mundo tem tentado te oferecer, tem te oferecido, E porque o Senhor nos chama para perdermos. O mundo nos chama para ganhar, e nós vemos hoje em dia quantas pessoas só querendo ganhar, não estão dispostas a perder. Então, baseado nas nossas atitudes, nós isso, O Senhor nos chama para ser, os últimos serão os primeiros. Hoje em dia a gente vê uma disputa, com as nossas ações, uma disputa na sociedade para se encaixar, se enquadrar em algum lugar ou mostrar, corresponder às expectativas que os outros têm a respeito de nós, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos simples, O nosso lugar já está reservado. Mas temos disputado esse lugar no mundo, e aí é onde vem a pergunta lá do começo: qual o chamado? Foi a pergunta que o Senhor fez para mim: qual chamado você tem escolhido? Qual chamado que você vai escolher? Qual chamado que você vai aceitar? E como que eu faço isso? Com as minhas ações, com as minhas escolhas. Aquilo que eu escolho fazer, viver, vai corresponder com o chamado que eu tenho escolhido exercer. Escolha todos os dias o chamado que Deus tem para sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa os pratos, as propostas, as muitas coisas que é atrativa no mundo, que vão tentar te seduzir. Lá, quando Caim matou Abel, o Senhor falou para ele, assim, esse versículo me veio à mente: o pecado está à porta, mas basta você dominá-lo. Caim matou Abel não somente pela inveja da oferta, mas porque ele não dominou a ira, a raiva que estava ali, batendo na porta dele. E quantas vezes a gente tem se perdido, não dominando, não controlando aquilo que tem batido na nossa porta, aquilo que tem nos atraído e nos chamado para fazer. É uma luta diária, então escolha viver o chamado de Deus. Escolha viver os propósitos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus.